Oi gente, eu sou a Karen e o vídeo de hoje é vídeo de resenha e é a resenha do clássico do mês de julho, que foi o Mágico de Oz. Eu concluí a leitura dentro do mês de agosto, então por isso eu tô trazendo um pouco depois. Quero falar um pouquinho da edição da Dark Side pra vocês, mas antes da gente começar eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Compartilhe o vídeo com seus amigos. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, o Instagram, inclusive o meu Instagram de pinturas também, que eu pinto vários livros também, então tá aqui, caso você queira conhecer. E também tem o link do blog que sai post semanalmente, tá bom? Então vamos lá, gente. A edição da Dark Side, eu até falei num vlog de leitura que ela me traz um sentimento conflitante. Às vezes eu olho e acho bonita, às vezes eu olho e acho ela exagerada, sabe? Essa combinação do rosa com verde, não sei se foi a melhor escolha, mas eu entendo o verde, não entendo o rosa sendo usado aqui. Mas o verde em relação à história faz muito sentido, porque a gente tá falando da cidade das Esmeraldas, que mora o Mágico de Oz, lá tudo é verde, então o verde faz muito sentido, o rosa não. Então, assim, eu marquei algumas coisas. Ele tem esse corte rosa, tá? Tem esse fitilho também. A edição dele é muito chamativa. Eu ia falar bonita, mas é porque é aquele negócio. Tem dia que eu acho que é bonita, tem dia que eu acho que é exagerada. Eu achei bonito isso aqui que eles fizeram. Eu achei que ficou legal esse efeito. E tem muitas ilustrações da ilustração original, tá? Então, as ilustrações, elas são muito fiéis à história do livro, tá? Vou pegar outra ilustração aqui pra vocês verem. Que é quando a Dorothy pede abrigo pra uma senhorinha. E tá aqui o leão, o homem de lata e o espantalho. Então, assim, as ilustrações são muito bonitas e tá no livro inteiro. Então, é uma edição bonita, bem caprichada, sabe? Bem trabalhada. Então, e tudo que, assim, você vai lendo, você vai olhando as ilustrações, você vai identificando que é uma ilustração mais fiel, sabe? Ao que tá acontecendo. Então, vamos falar da história. Foi meu primeiro contato, tá, gente, com a Dorothy, o primeiro contato também com o Frank. Nunca li nenhum outro livro do Frank. Depois que eu falar um pouco do livro, eu vou falar um pouquinho do escritor e algumas coisas interessantes sobre ele, tá? Então, assim, a gente tem a Dorothy, que ela é uma menina que ficou órfã e que é criada por tios, tá? Então, ela gosta muito desses tios, é a única família dela, ela sabe que são tios, não são os pais dela, mas pra ela é tudo que ela tem, ela mora no Kansas. Numa fazenda bem simples e bem pobre, ela é muito pobre, eles têm uma casa de um cômodo praticamente, sabe? Onde eles dividem os cantinhos, um lugarzinho onde a Dorothy dorme com o cachorrinho dela, que é o Totó. Deixa eu ver se eu acho o Totó aqui pra mostrar pra vocês. Ele é o companheirinho dela, tá no livro inteiro, o Totó. Aqui, o Totó correndo na frente do Homem de Lata. Então, assim, ele tá no livro inteiro. Então, o que que acontece? Ela fala que a vida dela é muito simples. Aqui, a ilustração da família dela. Que é muito simples, que eles trabalham muito e tal. E que naquele dia tava tendo ventos estranhos e o tio dela falou pra eles recolherem as coisas e irem pro alçapão da casa, porque com certeza ia passar um ciclone. Então, a tia dela acaba saindo da casa pra fazer não sei o que, não sei exatamente o que, não lembro agora, e ela acaba ficando sozinha em casa no momento com o Totó, e a casa é carregada pelo ciclone. Então, é isso que faz ela ir para o mundo de Mágico de Oz. Ela fica rodando, rodando nesse ciclone até ser lançada na Terra. E quando ela é lançada na Terra, ela cai exatamente em cima da bruxa má do leste, se não me engano. Ou é do leste ou do oeste, porque no Mágico de Oz a gente tem duas bruxas más e duas bruxas boas. As boas são do norte e do sul, e a do oeste e do leste são más. Então ela cai em cima de uma dessas bruxas e sobra só os sapatinhos, sabe, da bruxa, que é um sapato prata e tal. E assim, ela é muito pobre mesmo, a roupinha dela é pobre, os sapatos da Dorothy são ruinzinhos.
E aí ela, quando ela cai, tem essa situação toda, ela começa a ver que algumas pessoas da região vão pra conferir, ver o que tinha acontecido. Ficaram muito felizes porque a bruxa foi morta. E começaram a chamar ela de matadora de bruxa. Também chamaram ela de bruxa boa. Então, assim, ela falou, não, eu não sou feiticeira, eu não sou bruxa, eu não tenho magia, eu não fiz nada, sabe? Foi uma fatalidade. Só que a bruxa boa do norte estava visitando. E ela foi encontrar com eles e tal. E ela viu a situação toda. E aí ela explicou pra Dorothy que aquela era uma bruxa má, que aterrorizava aterrorizava e oprimia aquela população que vivia ali, daqueles habitantes, e que eles estavam muito felizes com o que eles estavam fazendo, vão fazer comemorações, fizeram comemorações, né, e tal. E aí ela falou, tá, mas eu quero voltar pra casa. Eu não devia nem estar aqui, minha tia vai ficar muito preocupada. Aí a bruxa boa, né, do norte, ela fala, eu não tenho como te mandar pra casa, mas se tem alguém que pode te mandar pra casa, é o Mágico de Oz. Ah, tá, mas como eu acho o Mágico de Oz? Aí você tem que seguir a estrada dos tijolos amarelos. E aí ela se preparou toda para uma viagem, trocou, colocou o seu melhor vestido, ficou com os sapatos da bruxa, porque a outra bruxa boa falou que não, é o seu espólio, você pode pegar, é seu, você tem direito a isso. E aí esses sapatos, eles são mágicos, então assim que ela calçou, ele se adequou ao pezinho dela, que a Dorothy é bem pequenininha, se a gente for falar da Dorothy em comparação ao tamanho dela, né, em comparação a uma bruxa, né, uma mulher adulta, os pés não dariam certo, mas então é um sapato mágico, então ele se adequa. E esses sapatinhos, eles não são vermelhos como no filme. Detalhe, eu não assisti o tal filme que é muito famoso, adaptação de cinema, tá? Não assisti, vi trechos muito pequenos e eu não tenho como comparar o filme com o livro, então eu vou me ater ao livro. Eu sei que no filme são vermelhos. E há uma explicação para a época que eles colocaram na notinha, que é porque eles estavam querendo valorizar as cores e tal, e por isso que eles escolheram o vermelho. Mas eles são pratas. Então ela começa essa jornada com o Totó, e às vezes ao longo da jornada ela vai precisar pedir abrigo aqui e ali, e ela pede mesmo, e as pessoas cedem um pedacinho da casa para deitar e passar a noite e tal. Então ela começa essa jornada, e a primeira pessoa que ela acha é o espantalho. E o espantalho, ele tá lá pendurado na lavoura e ela salva ele, ela tira ele da lavoura, né? E aí eles começam a ter uma afinidade e tal, e aí ela fala que tá indo encontrar o Mágico de Oz pra ir pra casa. Ele, será que ele me daria um cérebro? Porque era o sonho do espantalho, ter um cérebro. Então ela fala, eu acho que sim, né? Se dizem que ele é tão poderoso assim. Aí ele se junta a ela à caminhada. O segundo que encontram é o Homem de Lata. E aí, o Homem de Lata, ele tem uma história muito sangrenta, tá? Inclusive, é um detalhe que eu quero dizer. Tem algumas passagens nesse livro que são violentas e sangrentas. E isso eu achei estranho para um livro infantil. Livros infantis é fácil ter confronto, ter guerra, é normal isso ter. Mas a descrição do ato de violência em si foi estranho para mim. Achei um ponto assim que destoou do livro, na minha opinião, tá? Porque é um livro infantil. Como ele se tornou um homem de lata é um processo muito sangrento e coitada dele, sabe? Então eu não vou entrar em detalhes porque não tira o prazer de você ler o livro. E aí, mas ele era um homem normal que se tornou um homem de lata aos poucos, de uma forma terrível. Enfim, aí ele acaba se juntando ao grupo porque ele, então se o Mágico de Oz é tão poderoso, ele pode me dar um coração, que é o que eu mais quero, ter um coração de volta. Porque ele perdeu o coração nesse processo também. Que ele sofreu, que foi virando um homem de lata. E aí tem toda uma problemática do homem de lata, que ele é emotivo, então quando ele vê uma formiguinha sofrendo, qualquer animalzinho sofrendo, ele chora. Então assim, quando ele chora, precisa colocar óleo, porque ele endurece, sabe? Então é toda uma situação que tem que ser observada com cuidado, e a Dorothy vai cuidando disso ao longo da caminhada. E eles vão seguindo o caminho, e aí eles encontram um leão, que é o leão covarde, né? Que a princípio o leão tenta intimidar o Totó. E aí a própria Dorothy vai na frente e reclama, dizendo que o Totó é só um cachorrinho, porque que ele tá assustando o cachorrinho, não sei o quê.
Então, assim, a Dorothy, ela é muito corajosa, tá? Ainda mais pra uma criança do tamanho dela, né? E ela tem um objetivo, assim, muito firme. Eu quero ir pra casa. Então, ela vê coisas incríveis, coisas mágicas na Terra de Oz enquanto ela vai nessa trajetória, né? Junto com seus amigos, porque ela vai criando um laço de amizade e realmente eles ficam muito amigos. Mas nada desestimula ela do objetivo principal, que é voltar pra casa. Ela realmente quer voltar pra casa. Ela quer ajudar os amigos, mas quer voltar pra casa, sabe? Então, isso nunca ela pensa em ficar lá. Então, é interessante como eles se unem e aí vai os 3 novos amigos, mais ela e o Totó. Então, eles vão seguindo e vão enfrentando muitos desafios. Eles vão... Gente, são muitas historinhas picadas, assim, pequenas de trajetória, de desafios, que às vezes eles têm que pular um mini precipício para continuar o caminho, porque o caminho tá do outro lado, e a ponte foi derrubada. Então, assim, tem muitas coisinhas que vão acontecendo até eles chegarem na cidade das Esmeraldas, conhecerem Oz, e ele não ser exatamente aquilo que eles esperavam que fosse, tá? Então tem todo um desdobramento, Oz pede pra Dorothy fazer uma determinada coisa, e ela vai atrás de fazer isso para conseguir ir pro Kansas. E tem toda uma sistemática que vai se desenvolvendo na história. A história é muito dinâmica, então você não fica cansada de ler ou cansado de ler. E como essa edição tem letras muito boas e muitas ilustrações, então assim, a gente lê muito rápido. Eu li muito rápido, eu li em pouquíssimos dias o livro todo. E eu gostei muito, assim, da história, de como tomou. E, assim, quando a gente acha que tá acabando, não, ainda tem mais história pra acontecer. Porque ainda tem a Bruxa do Sul pra gente conhecer, que é a Glinda. Ainda tem a Bruxa do Oeste, ou do Leste, né? Que a gente ainda tem que enfrentar, que é a Bruxa Má. Então, assim, tem muitas coisas que vão acontecendo. Eu gostei muito dos personagens. E, assim, é visível pra quem é o leitor, né? Que vai lendo, que o Espantalho é o mais estrategista, ele é o que tem uma maior inteligência, ele bola os planos pra equipe e tal. O Homem de Lata é o mais sensível, é o mais emotivo, apesar de ele mesmo dizer que não tem um coração. E o Leão é o mais corajoso também, em muitos momentos ele é extremamente corajoso ou quando as pessoas não querem fazer, ele vai lá fazer, ele vai à frente, sabe? Então, assim, apesar dele dizer que ele é covarde, então, assim, a gente vê que os problemas que eles querem resolver, na verdade, eles já o possuem, mas em nenhum momento eles conseguem reconhecer isso ao longo de todo o livro, de que eles já tinham a solução, eles acham que Oz deu pra eles. Então, assim, tem toda uma situação de manipulação que o Mágico de Oz fez com outras pessoas, que ele também não tá satisfeito com o que ele acabou fazendo, sabe? Então, assim, o Mágico de Oz, ele não é uma personalidade que você pode falar, ah, ele é bom, ele é ruim. Ele fez coisas boas e fez coisas ruins, então ele tem aquelas dualidades, sabe? De uma pessoa arrependida que quer fazer outras escolhas, sabe? Então, assim, é interessante a história inteira. Outros personagens vão entrando que são interessantes também. A gente conhece, que eu falei, as outras bruxas, que é interessante também. Então, assim, o livro todo é muito interessante e em nenhum momento você perde o fio. Você quer sempre saber o que está acontecendo. Eu queria ressaltar algumas coisas muito interessantes desse livro. A primeira delas é que o Frank, que é o escritor, ele se casou com uma mulher que vinha de uma família feminista. Então, a mãe da esposa dele era uma feminista que liderava o movimento de sufragismo. O sufragismo, ele era principalmente um movimento de voto feminino, tá? O sufrágio, né? Então, assim, ele não conhecia essa luta de classe e tal, então, assim, ele acabou abraçando essa causa. Depois que conheceu e se casou com sua esposa, ele abraçou essa causa e ele colocou alguns elementos de feminismo aqui dentro. Mas quando eu falo feminismo, não é que ele diminuiu a figura masculina para exaltar a figura feminina, não é isso. A gente tem que lembrar que o feminismo antigamente não tinha esse objetivo, ele tinha um objetivo de valorizar as mulheres, de que as mulheres pudessem votar, de que as mulheres também pudessem participar ativamente da sociedade, ganhando o seu salário. Então, assim,
Ele colocou alguns elementos de Dorothy um pouco mais independente, de Dorothy líder do grupo, e ela era líder do grupo. Assim, a gente vê em vários momentos ela... Você não vê ela esmurecer em nenhum momento, ela tá sempre animada, ela fala, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Então, assim, é interessante ver esses elementos pequenos que ele colocou, que é fácil de localizar. Também eu tenho outro comentário para fazer, que o Mágico de Oz é o que, na cultura norte-americana, né, ele é mais ou menos o que se compara a Alice do País das Maravilhas para a Inglaterra. Então, eles são os top do top da literatura infantil. Então, algumas pessoas ficam fazendo correlações sobre eles, mas não há, gente, não há essas correlações. É só mais um referencial de importância para cada nação. Inclusive, o Mágico de Oz foi escrito no período pós-guerra, tá? Então, há muito esse elemento de nacionalismo, porque assim, Dorothy, que nem eu falei, ela fica o livro inteiro, apesar de ver coisas maravilhosas, conhecer pessoas incríveis, conhecer animais diferentes e tal, ela jamais cogita ficar, ela quer voltar para sua nação, ela quer voltar para sua família. Então, esse sentimento de família, de voltar à sua família e voltar à sua terra é muito forte. Então, essa questão da lealdade com a família, da lealdade com os amigos, da lealdade com a sua própria nação, de querer voltar para sua nação. Então, assim, isso é muito forte no livro e são traços do pós-guerra. Então é isso, gente. Eu gostei bastante do livro. Eu dei ótimo pra ele, ser o Lotus, né? Nossa classificação em flores aqui do canal e do blog. Gostei muito da edição. Acho que foi muito boa. Teve várias historinhas extras de dificuldades que eles enfrentaram ao longo do caminho. Então, assim, se eu for falar tudo, fica difícil, porque é muita coisa que acontece nesse livro. Mas, assim, pelo que eu falei, eu acho que já deu pra ter um apanhado, né, do livro, e é um livro incrível, eu super indico a leitura, acho que vocês vão gostar. Eu só não dei o maior selo, que é o Cerejeira, porque teve aqueles pontos de violência sangrenta que eu achei desnecessário, mas foi escrito na época, então assim, por isso esse ponto me desagradou um pouquinho, foi só isso, que eu acho que destoou um pouco do universo infantil, na minha visão, tá? De leitura. Mas ele é um ótimo livro do Selo Lotus e super indico a leitura. Me surpreendeu. Eu não sabia o que esperar, sabia que muita gente é apaixonado por esse livro. Como eu não vi o filme, também não tenho uma conexão emocional de infância com o filme ou com a história. Então, assim, eu realmente li o livro crua, sabe? Recebendo o que fosse ler. E eu gostei muito do que eu li, então eu super indico. A leitura é muito suave, muito magnética, então você fica preso na leitura, você quer terminar de ler, você quer continuar lendo, então é bem legal, super indico, gostei muito desse clássico. Então foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se você já leu esse livro em algum momento, ou se você tem vontade de ler, tá? Eu quero muito saber. Tchau e até o próximo vídeo.